Fala pessoal, tudo bem? Agora é hora de falar sobre os detalhes internos do Ford Territory em sua versão Titanium nessa sua segunda geração. Vamos começar falando sobre a chave, que inclusive é um dos poucos pontos que se manteve idêntico em relação ao modelo anterior. A gente tem mudanças muito notáveis na parte de fora, na parte de dentro, mas a chave é a mesma. Então a gente tem aqui a função presencial, ou seja, você pode fazer a partida do motor por botão. Aqui nesse verso você tem os botões de travamento das portas, então também pode fechar os vidros e o teto solar. Aqui você destrava as portas e ao apertar e segurar você pode ter as janelas abertas. E aqui você aciona a tampa do porta-malas. E além disso, existe um botão aqui bem pequeno, prateado, em que você tem o acesso à lâmina para poder inserir nas fechaduras caso necessário. E com a chave aqui dentro, basta que você pise no freio e aperte o botão de partida para a ignição. Este aqui é o volante do Territory em sua segunda geração. Vejam que ele conta com a base levemente achatada. Aqui nós temos o couro que nas laterais é perfurado e inclusive, olha que interessante, a gente tem costuras azuis, né? Realmente dá uma uniformidade visual interessante, considerando que outros detalhes de acabamento do carro também seguem essa mesma cor azul, como eu vou mostrar melhor em detalhes. E aqui a gente também conta com estes cromados escurecidos aqui nos raios. O logo da Ford aqui ao centro, né? Vamos até assinar logo a buzina para vocês verem como é o barulho. E aqui você tem os comandos relacionados ao piloto automático adaptativo. Então você pode ajustar a distância do veículo à frente. Também você regula por aqui a velocidade, ativa ou desativa o assistente de permanência em faixa. E aqui inclusive você tem um botão coringa que pode te levar a algumas funções. Isso você é quem programa. São três funções possíveis aqui neste comando coringa. Ou você vai utilizar ele para alterar a fonte do áudio, então alternar, por exemplo, entre rádio, entre o dispositivo USB, Bluetooth. Você pode usar este comando para tirar o áudio do mudo ou então emudecer, ou então você também pode utilizar este comando para poder ter acesso ao menu dos assistentes de condução aqui no quadro de instrumentos. Já aqui no raio direito nós temos botões que têm, digamos, uma dupla função. Então você aperta aqui para alterar entre os comandos de volume e os comandos aqui do computador de bordo. Aqui a gente conta com o botão para acesso ao menu de telefone aqui na central multimídia. E estes outros botões podem ser utilizados ou para o acesso ao computador de bordo ou então para o volume. Então eu vou exemplificar. Aqui vou colocar controles de volumes ativos. Então, por este botão, quando eu aperto, eu posso emudecer o áudio ou então colocar o volume. Por aqui você ajusta o volume para cima, para baixo. E por aqui você alterna entre as faixas e as estações. Já quando a gente coloca as configurações de controle ativo, você pode, pelos mesmos botões, navegar entre os menus aqui da tela de 12,3 polegadas do quadro de instrumentos. Então, por exemplo, vamos lá. A gente pode navegar aqui pelas setas entre os menus. E aí, se você quiser entrar no menu, basta você apertar o botão. E aí, para você ir alternando entre as informações, você vai navegando para cima e para baixo. Também é importante dizer que a coluna de direção ajusta manualmente tanto em altura quanto em profundidade. Então você tem aqui uma alavanca, né, na parte inferior da coluna de direção, e aí você pode fazer o ajuste. Inclusive é um ajuste
ligeiramente ampliado aí em relação ao modelo anterior. Além disso, também contamos com essa coifa em couro aqui para proteger a coluna de direção. A haste de luz do Territory foi reaproveitada em relação ao modelo anterior, também é um dos poucos pontos em que existem coisas em comum entre esses dois modelos. Então, aqui você gira a ponta da haste para alternar entre faróis baixos ligados, luzes de posição ligadas, acendimento automático dos faróis e faróis desligados. Por este comando secundário, você escolhe se todas as iluminações de neblina vão ficar desativadas, se o farol de neblina vai ficar aceso, só colocando daqui para cá, ou então se as lanternas de neblina vão ficar acesas. Então aqui você tem as indicações das luzes espia no quadro de instrumentos. Também vale dizer que o Territory conta com a comutação automática do facho dos faróis e que um leve toque aqui na alavanca sem acionar até o clique faz com que as setas sejam acionadas 3 vezes. E aqui temos a alavanca de limpadores dianteiros e traseiro, então você pode acionar o esguicho ao trazer a alavanca aqui mais para perto de você. E também temos as posições Mist, né, que é aquele acionamento somente enquanto você estiver deslocando a haste. Também off, desligado. O modo automático, que considera as informações do sensor de chuva. Inclusive você pode ajustar a intermitência quando o sensor de chuva estiver ativo nestes 4 níveis. E também temos aí as velocidades contínua lenta, low, e contínua rápida, high. E aqui você gira para poder acionar o limpador traseiro. Logo abaixo da tela do sistema multimídia, nós temos as saídas de ar-condicionado, que contam aqui com estes filetes cromados, assim como aqui também no painel. Vejam também que o botão de partida também conta com este estilo cromado, inclusive ele é iluminado. E mais abaixo nós vemos aqui a iluminação ambiente. Temos alguns botões, então aqui em destaque o botão do pisca-alerta, vejam que ele acende quando apertado. E aqui nós temos alguns comandos sensíveis ao toque, que são referentes ao ar-condicionado e ao funcionamento dos desembaçadores. Então aqui você pode desligar o aparelho de ar-condicionado. Quando ele está ligado, vejam que ele acende na luz amarela. Aqui é um comando bem útil, porque você consegue aumentar e diminuir a ventilação por estes 2 comandos. Inclusive, toda vez que você toca, você também sente uma vibração, ou seja, para confirmação, de que você tocou no botão. Além disso, você pode acionar o desembaçador dianteiro no máximo, o desembaçador traseiro e também colocar o ar-condicionado no modo automático de funcionamento. Essa parte inferior do painel conta com o comando físico para você poder ajustar a altura do facho dos faróis. E aqui você pode regular entre os níveis 0 a 3. Aqui no início do console central, o destaque é este carregador de celular por indução. Vejam que inclusive ele conta com esse revestimento emborrachado. E aqui ele tem essas espécies de divisórias, que é justamente para você poder colocar o seu telefone e ele não sair rolando nas curvas. Vejam também que existe a predominância do preto brilhante aqui nessa parte do console. Assim como em outros carros da Ford, contamos aqui com o seletor giratório da transmissão. Então você começa aqui no parking, quando o carro está ligado, engata ré girando para a direita, depois chega à posição neutro e também à posição drive. Apertando este botão, você utiliza o carro no modo low. E olha só uma funcionalidade muito interessante.
O câmbio está em parking, vou alterar para o drive. Agora eu vou desligar o carro. Vejam que ele deslocou automaticamente a alavanca para o lado esquerdo até chegar no parking e também acionou automaticamente o freio de estacionamento eletrônico. Aqui atrás nós temos outros botões, então aqui você tem o comando do freio de estacionamento eletrônico. Quando ele está acionado, essa luz fica acesa. Você também pode ativar ou desativar o Auto Hold, que te permite permanecer com o carro parado, mesmo com o câmbio em drive. O carro só vai voltar a andar assim que você pisar no acelerador. Também podemos ativar ou desativar o Start e Stop, que desliga o motor em paradas de trânsito, de acordo também com, por exemplo, o funcionamento do ar-condicionado e outros parâmetros para poupar combustível. Também contamos com um botão para acionar ou inibir os bips dos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E além disso, você tem aqui à disposição o assistente de estacionamento. Então, se você estiver dirigindo o carro em baixa velocidade, você pode selecionar aqui na tela do sistema multimídia se vai querer aí a ajuda para colocar o carro na vaga. Aqui nós também contamos com alguns botões de atalho para a utilização do sistema multimídia. Então aqui você tem a função Home. Então, por exemplo, digamos que você entra no rádio, aí por este botão você retorna para o menu inicial. Por aqui você também pode retroceder menus. Aqui você tem acesso ao menu de telefone. E aqui você tem acesso ao menu de mídia. Além disso, você também conta com o botão de volume. E você também pode desligar o áudio quando você aperta brevemente, ou se você apertar e segurar, a tela fica nesse modo, digamos, desligado. Aqui do lado direito nós temos essa tampa que, quando apertada, revela estes dois porta-copos, com o detalhe de que essas divisórias são flexíveis, ou seja, podem se ajustar a copos maiores, e se você quiser também pode, olha só, recolher essa divisória. Me diz aí, isso aqui parece muito com o Haval H6, né não? Detalhe que aqui no Territory, essa parte do fundo dos porta-copos é emborrachada. E também contamos com este apoio de braço bem generoso, que acho que a depender da situação pode até mesmo ser utilizado tanto pelo motorista quanto também pelo passageiro. É revestido de couro, conta com essas costuras, e o detalhe é o seguinte: ao ser levantado, vejam que eu não precisei apertar nada aqui, né? Não tem trava. Você tem acesso a este verdadeiro baú, né? Um porta-objetos bastante amplo, que conta inclusive com essa divisória, né? Que você pode colocar para frente ou para trás. Inclusive ela também tem o fundo emborrachado, e essa divisória serve principalmente para você poder colocar objetos que não tenham que ficar assim tão no fundo. Então aqui a gente também conta com um espaço bem interessante, e o fundo aqui desse porta-objetos também é emborrachado. Além disso, aqui nós também temos essa espécie de clipe que pode servir para colocar algum documento, algum cartão, coisas desse tipo. Aqui nós temos também mais um espaço para poder colocar objetos, com o detalhe de que o fundo aqui também é emborrachado. Além disso, também contamos com este aplique amadeirado, e mais abaixo, porta-luvas. Vejam que a tampa desce suavemente e o espaço aqui é bem razoável. Porém, além de não ter iluminação, também não tem aquelas divisórias para objetos menores. É importante dizer que o console do Territory é dividido em duas partes. Então, aqui abaixo nós temos a entrada USB do tipo A para dados e carregamento. Então,
Então você pode conectar aqui um pendrive, por exemplo. Também contamos com uma entrada USB do tipo C para carregamento. Vejam que as molduras das entradas são iluminadas. Além disso, também temos uma superfície que, apesar dela ter a mesma textura do fundo de alguns dos porta-objetos aqui da parte superior, mas aqui, olha só, já é plástico duro. Porém, aqui você tem uma superfície que pode carregar a bateria da chave. E aqui, no lado direito, a gente conta com uma tomada de 12 volts com tampa. Aqui na porta do motorista nós temos o botão para rebatimento dos retrovisores externos. Por aqui você ajusta se vai regular o espelho do lado esquerdo ou do lado direito. E aí, a partir do momento em que você escolhe, aí você vai alterando a posição aqui nessas setas. Também contamos com os botões de destravamento e travamento das portas. Quando elas estão travadas, acende essa luz. Além disso, você também tem os comandos dos vidros elétricos, que tem o acionamento por um toque para cima, para baixo e também a função anti-esmagamento. Além disso, você também tem o botão para poder fazer o bloqueio das janelas traseiras. E olha só, aqui a gente também tem botão para poder fazer a abertura da tampa do porta-malas. Inclusive, o interessante é que este botão também faz com que a tampa seja fechada. Além disso, as portas dianteiras também contam aí com estes porta-objetos bem generosos, né? Cabe aqui até uma garrafa. E vejam o estilo das saídas de áudio, né? Uma coisa assim bem fluida, achei interessante. A gente também percebe a presença de cromados aqui nas maçanetas internas, nessas molduras das saídas de ar. Aqui nós contamos com essa tampa, né? Na verdade aqui não se trata de um porta-objetos. Mais abaixo você tem acesso à alavanca para abertura do capô, vejam aqui. E mais abaixo você vê o apoio para o pé esquerdo e também os pedais. Todos são emborrachados. Os tapetes são de carpete. E inclusive aqui na peça do motorista, eles contam com essas presilhas aqui por motivo de segurança. Em termos de acabamento interno, o Territory conta com essa mescla entre o azul escuro e o preto mais abaixo. E o interessante é que aqui na porta do motorista nós contamos com material macio ao toque, inclusive aqui com essas costuras. Logo abaixo a superfície aqui na emulação de madeira, mais abaixo aqui já é um plástico rígido, porém aqui também temos superfície em couro, inclusive com costuras azuladas. Esse vão do puxador de porta tem esse fundo emborrachado, bem interessante. Volante revestido de couro. Aqui o painel também conta com material macio ao toque, até quase a borda, né, com para-brisa. Aqui já é o plástico duro, mas vejam que a superfície, toda essa superfície azulada aqui até essa região aqui, tudo é macio ao toque. Como eu já tinha comentado, aqui também é macio. Mais abaixo nós temos couro, inclusive com as costuras azuis, e esse couro vai até aqui onde está a tampa do porta-luvas. Aí tudo aqui abaixo é um plástico rígido. Mas olha só, também contamos com essas superfícies aqui laterais do console em couro, também costurado, assim como tem aqui no apoio de braço. Os bancos, vejam só, também contam com essa mescla entre as cores azul escuro e preto. Ele conta com perfurações, afinal os bancos dianteiros são ventilados. E vejam também que as costuras em azul também estão presentes aqui nos assentos. Aqui temos o retrovisor interno com boas dimensões, anti-ofuscante. Você pode atuar nele aqui por este botão. Mais acima temos a presença deste porta-óculos que conta com o fundo aveludado. E aqui os botões referentes às luzes internas e também ao teto solar e à persiana. Então, por este botão, você acende as duas luzes de leitura dianteiras.
Por aqui você acende individualmente cada uma dessas luzes. Aqui você pode fazer com que as luzes sejam acionadas a partir do momento em que você abrir uma das portas. Inclusive, nesse caso, todas as luzes acendem, até mesmo as de trás. E aqui também contamos com os botões para acionar a persiana do teto solar. Vejam que pode ser feito por um toque, tanto para fechar quanto para abrir. E você também conta com a possibilidade de abrir a parte dianteira do teto solar. Então, ao deslocar o botão para trás, ele abre na posição tilt, levanta essa parte traseira e, apertando de novo, o vidro desliza e o defletor frontal se abre. Então, essa aqui é a abertura máxima do teto solar. E outro detalhe é que aqui na moldura do espelho retrovisor interno nós temos, olha só, essa entrada USB que você pode utilizar para poder carregar uma câmera veicular para ser encaixada aqui no para-brisa. Vale destacar que o forro de teto é moldado em tecido macio. Até mesmo os para-sóis também contam com esse revestimento macio. E tanto na peça do passageiro quanto também para o motorista, nós temos aqui tampas, espelhos e iluminação. E um detalhe que está presente apenas para o motorista é essa espécie de clipe para você poder colocar um documento. As colunas também contam com essa coloração em azul escuro e vejam que a gente conta com a inscrição que indica a presença dos airbags de cortina, tanto aqui quanto aqui também. O passageiro dianteiro conta com alça de teto retrátil e tanto o motorista quanto o carona aqui na frente podem regular os seus cintos em altura e também os seus encostos de cabeça. O motorista conta com ajustes elétricos para o banco, então aqui nós temos a regulagem lombar. Você pode perceber que essa região vai para frente ou para trás conforme a gente vai acionando estes botões. Também contamos com o ajuste de altura, com o detalhe que tem esse ajuste da altura aqui que você pode verificar, né, mais aqui para essa região. E também tem o ajuste feito aqui que eleva, olha só, a parte das coxas. Além disso, você também tem à disposição os ajustes de distância do banco e também da inclinação do encosto. E olha só, etiqueta aqui indicando a presença de airbags laterais. São 6 ao todo. Outro destaque aqui das portas é a presença dessa iluminação vermelha, que pode servir tanto para que o chão fique iluminado, quanto também para indicar que tem alguma porta aberta, né? Então, outras pessoas que estiverem no trânsito já vão se atentar em relação a esse fato. Mas é importante destacar que a real, digamos, iluminação para a parte do chão está aqui nos retrovisores. Eles projetam um círculo branco aqui no chão. Agora vamos conhecer aqui a parte traseira do território, começando pelo acabamento de porta. Então aqui eles tiveram cuidado de manter a superfície macia ao toque aqui na parte superior. Maçaneta também conta com cromado. Aqui a gente também tem o detalhe amadeirado, acompanhado também da iluminação ambiente em azul ciano. Tweeters aqui. Também vejam que essa parte do vão que você coloca a mão para poder puxar a porta também é emborrachado aqui no seu fundo. Contamos ainda com esses porta-objetos. A iluminação também está aqui nas portas de trás para indicar, né, que uma porta está aberta. E outro detalhe é que as janelas descem por completo.
aqui atrás o espaço interno para as pernas é excelente. Também temos muita amplitude aqui para a cabeça e até algumas mordomias, né? A começar pela presença de porta-revistas, tanto atrás do banco do motorista quanto atrás do banco do passageiro dianteiro. Também contamos aqui com duas saídas de ar direcionáveis. Quando você desloca elas assim mais para a extremidade, você fecha. E mais abaixo a gente tem essa entrada USB do tipo A para carregamento de dispositivos eletrônicos. E aqui, vejam só, além dos porta-revistas, a gente também conta com estes porta-objetos nas laterais dos bancos dianteiros. Então você pode, por exemplo, colocar aqui o cabo do celular e colocar o seu smartphone aqui. Outro destaque da parte traseira é que praticamente não existe túnel central aqui no assoalho. Então isso facilita, por exemplo, com que você possa se deslocar de uma ponta a outra do banco. Olha só, eu estou sentado agora aqui no meio do banco traseiro. Então assim, a gente tem bom espaço para as pernas, né? A gente vê que o assoalho se eleva um pouquinho aqui mais à frente, mas nada que seja muito incômodo. O encosto acaba sendo um pouco mais projetado para frente por ter esse apoio de braço embutido, mas mesmo assim a acomodação é bem melhor do que em outros modelos que nós já avaliamos recentemente. Bom, então aqui temos essa tira em que você pode colocar o dedo para poder ajudar a abrir. E aqui nós temos um apoio de braço revestido de couro, inclusive também com esses dois porta-copos. E apesar dessa textura ser parecida com a que está presente no fundo dos porta-objetos do console dianteiro, aqui a gente não tem o emborrachamento. Aqui a gente também encontra as fixações Isofix para as cadeirinhas infantis. Todos os encostos de cabeça ajustam em altura. E além disso, você também tem maçanetas que permitem que o encosto possa ser deslocado para frente. Os passageiros também têm à disposição as alças de teto retráteis e também a iluminação acionada por estes botões. Aliás, iluminação de LED. Bom, gente, agora é hora de falar sobre o quadro de instrumentos do Ford Territory. Ele é exibido nessa tela de 12,3 polegadas. Vejam a animação que é executada quando a ignição é ligada. E o interessante é que é uma tela bem nítida e também com várias informações. Ela está aqui agora no modo clássico. Então, nós temos aqui as emulações de ponteiros junto ao contagiros e ao velocímetro. O velocímetro marcando aqui até 240 km por hora. A faixa vermelha do contagiros iniciando em 5.000 RPM. E é importante também destacar que ao centro temos o velocímetro digital e aqui as rotações por minuto acompanhadas também da posição de câmbio. Nessa parte superior temos algumas informações fixas, então aqui relógio, também as luzes espias referentes ao acendimento dos faróis, se você colocar farol alto, farol adaptativo, também aqui tem as indicações de freio de estacionamento aplicado, faróis e lanternas de neblina, luz de posição ligadas e também a temperatura externa. Também contamos aqui abaixo com a indicação de temperatura do líquido do arrefecimento do motor e do lado direito o nível de combustível. Ao centro, vejam que temos aqui o odômetro total e aqui na parte central, a partir do momento em que as configurações de controles estiverem ativas, você pode ir alternando entre as visualizações. Então aqui nós temos este ícone do território, né, da traseira. A partir do momento em que você ativa o assistente de permanência em faixa, ele já vai fazendo a leitura das faixas, né? Se for curva, por exemplo, ele também vai indicar aqui. E se você estiver com o Cruise Control ativado, ele vai verificar se tem um carro, uma moto à frente. Inclusive, vejam que aqui você pode estabelecer a velocidade
E também pode regular a distância do veículo à frente em 4 níveis. Bem interessante isso. Passando do menu de assistências ao condutor ao menu de telefone, você tem acesso aqui às chamadas que já foram efetuadas, ao histórico de chamadas, chamadas perdidas, e também você pode receber por aqui as chamadas. Agora, passando para o menu de mídia, então você seleciona aqui a fonte de áudio. Então você pode ouvir rádio FM, AM, iPod, também escutar o que estiver disponível através da conexão com o Apple CarPlay ou o Android Auto, e também o que estiver disponível no pendrive, no dispositivo USB, ou então no áudio de Bluetooth. Agora, passando para o lado direito, temos as configurações. Então, temos aqui a possibilidade de você selecionar o tema. Aqui está no modo clássico, com os ponteiros em círculos. E aí, quando você altera para o modo esporte, olha só, ele faz uma animação e passa a exibir tanto o conta-giros quanto o velocímetro em barras verticais. E ele também dá um destaque maior aqui aos algarismos, tanto do velocímetro digital quanto também do tacômetro. A qualquer momento você também pode retornar para o modo clássico. Você também pode selecionar o idioma, então aqui já está no português, mas você pode alterar para o inglês ou o espanhol. Aqui você faz a configuração do limitador de velocidade, então você pode deixar desativado ou ativar nestes intervalos aqui de 10 em 10 km por hora, começando em 90 km por hora e indo até 160 km por hora. Além disso, você pode também configurar a unidade de medida. Então, a temperatura pode ser exibida em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Vejam que instantaneamente ele já altera ali na parte superior. Aqui você pode ver a distância em quilômetros ou em milhas. Vejam que, inclusive, olha só, todo o velocímetro foi aqui para a escala de mph, o odômetro total também. Aí, a qualquer momento, você também pode alterar. O consumo de combustível pode ser exibido em quilômetros por litro, miles per gallon, milhas por galão, ou em litros por 100 km, não sei porque aqui estava, aqui eu já estou alterando aqui. E a pressão pode ser em PSI, kPa ou bar. Além disso, você também pode redefinir para os padrões de fábrica e também configurar o relógio. Vejam aqui, você pode ajustar as horas e os minutos, ou então configurar a data, que está bastante errada hoje. Dia da gravação é simplesmente 23 de setembro de 2023. Aqui está muito errado, viu? Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Engraçado, né? Que você ajusta primeiro o ano, aí dá o ok no ano, aí ajusta o mês, aí dá o ok, aí ajusta o dia. Pronto, agora está certinho. Depois das configurações, temos o status do veículo. Então, quando não tem nenhuma situação de anormalidade, ele exibe esse texto, nenhuma informação disponível. Mas, por exemplo, se você precisar abastecer, se tiver algo que você precise se atentar, ele vai informar aqui. Agora, as informações de condução. Então, temos aqui o trecho viagem 1. Então, vejam que nós conseguimos ver aqui a distância percorrida, consumo de combustível médio, velocidade média, e aqui inclusive a gente também tem a informação de consumo em litros por hora. Passando para baixo, temos aí o trecho viagem 2, então aqui o odômetro parcial, quilômetros por litro, autonomia,
e também a velocidade média. Seguindo, aqui a gente vê a pressão individual dos pneus. Mais para baixo a gente também confere se os cintos de segurança traseiros estão afivelados ou não. Aqui as informações sobre o sistema Start-Stop. Aqui ele faz o comentário que as condições de operação não estão atendidas. Você pode desativar e aí volta para o trecho de viagem 1. O Territory conta com o indicador individual de porta aberta. Olha só. E além disso, a tela também mostra se a tampa do porta-malas for aberta. E também exibe se o capô for aberto. Agora é hora de falar sobre a central multimídia do Ford Territory, que conta agora com uma tela de 12,3 polegadas sensível ao toque. Este aqui é o menu inicial, então vejam que temos aqui alguns ícones de atalho, tanto aqui nas laterais quanto aqui, em toda essa parte de ponta a ponta da tela. Também contamos aqui com algumas informações sobre Bluetooth ativado, a rede do celular que esteja conectado e também o relógio. Aqui abaixo algumas informações de ar-condicionado. Você tocando consegue chegar neste menu, mas vou aqui por partes, né? Então, vamos começar falando sobre estes 5 ícones. Temos aqui a fonte de áudio, então você escolhe se vai ser rádio, áudio de Bluetooth, Apple CarPlay, entrada USB, também pode ser iPod, também o Android Auto. Então vamos aqui iniciar pela rádio. Bom, então é possível escolher tanto rádio AM quanto também FM, e vejam o tanto de estações que podem ser salvas, né? 30. Então você tem aqui estes atalhos. Você também pode avançar, retroceder aqui nas estações. E também temos aqui as configurações, né, que no caso você pode exibir o texto que a rádio transmite, né, que é a função chamada aí de RDS. Além disso, você também pode conectar aqui ao áudio de Bluetooth, caso esteja disponível, ao Android Auto também, caso esteja disponível. Vejam que ele vai abrir a interface de espelhamento de tela. E retornando aqui, você também pode ter aqui a visualização dos arquivos. E olha que interessante, ele é compatível com áudio e também com vídeo, caso disponível, e com imagem, caso disponível. Aqui é exibido o nome da música. Você também pode verificar o álbum, o artista, caso disponível. Ele também mostra a ordem da música dentro dos arquivos. Você pode, olha só, tocar na tela, né, para chegar em qualquer ponto do arquivo. Pode ir passando, retrocedendo por aqui. Você controla também o modo de reprodução, se vai repetir uma vez, se é o modo contínuo, né, no caso pela ordem, se é o modo shuffle, né, que é o modo aleatório. E aqui você também tem a lista de reprodução. Então aqui as músicas estão em ordem alfabética. Você também pode agrupar aqui de acordo com as iniciais, né, das letras. Também temos aqui as pastas dentro do seu dispositivo USB, os álbuns eventualmente disponíveis, as listas de reprodução de áudio, os artistas, tudo aqui bem fácil de acessar. E vejam que, por exemplo, se você escolhe a fonte, você também pode parar, continuar e também passar aí as faixas e estações. Agora vamos aqui para as configurações do veículo. Então, este menu é subdividido em outros 3. No menu Informações do veículo, você confere alguns dados que estão presentes também no quadro de instrumentos. Então aqui
começamos verificando a pressão de cada um dos pneus, temos também a quilometragem, combustível restante em porcentagem, né? Parece coisa de carro elétrico, né? A autonomia estimada, o consumo médio de combustível, o tempo de viagem, a velocidade média e olha só, a tensão da bateria também está presente aqui. Agora, vamos aqui para a parte de segurança do veículo. Aqui também tem muita coisa, então começamos com o fato de que aqui a gente também escolhe o modo de condução. E existe também uma particularidade. A depender do modo de condução, o quadro de instrumentos também vai alterando o seu layout automaticamente. Então, vou alterar do modo normal para o modo eco. Prestem atenção que aqui a gente vai ter a indicação eco. Agora, quando a gente seleciona o modo esportivo, vejam que ele assume layout de barras verticais. Vejam inclusive aqui o nome Sport. Agora, quando coloco no modo Serra Colina, ele continua no modo das barras, porém, ao invés da luz espia Sport, a gente tem a luz espia Mount. Além disso, a gente também tem aqui informações, né? Isso também é bem interessante. Olha só, alerta de colisão frontal você pode desativar ou ativar e também pode verificar aqui a informação junto também de uma ilustração. Em relação aos ajustes do alerta de colisão, você define aí a sensibilidade e pode ser alta, média ou baixa. O sistema de frenagem ativa também pode ficar ativado ou não. Você pode, nesse sentido, receber o alerta, porém o carro não vai intervir de forma autônoma. Também contamos aqui com o aviso de veículos em pontos cegos aqui na região lateral traseira. Você pode ativar ou desativar esse recurso. O alerta sonoro de ponto cego, que é justamente aí um bip que é emitido quando você dá seta muito em cima de um veículo, também pode ficar ativo ou não. Também temos os ajustes de permanência na faixa. Então aqui você define as suas preferências. Você pode apenas receber um alerta da saída de faixa ou então estabelecer que esse alerta também atue conjuntamente com o assistente de permanência na faixa, que esse sim vai esterçar o volante. Inclusive, olha só, cada um destes recursos tem também aqui uma explicação. Isso até evita que você precise consultar o manual do proprietário. Aqui temos a sensibilidade do alerta de saída de faixa. Você pode diminuir ou deixar no nível elevado. Aqui, em relação aos ajustes de saída de faixa, é interessante que você pode ou receber um alarme, ou ter uma vibração do volante, ou então receber o alarme sonoro junto com essa vibração. Agora, o controle inteligente, né, da comutação automática do facho dos faróis é um recurso que está vinculado aí ao acendimento automático dos faróis. E olha só, quando ele está ativo, ele também vai colocar essa luz espia aqui no quadro de instrumentos. Continuando aqui, temos também o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é como se fosse um monitoramento de ponto cego, mas naquela situação em que um carro corta a sua perpendicular enquanto você está de marcha ré. Também contamos aqui com o alerta de saída, que ele funciona de forma análoga ao monitoramento de veículos em pontos cegos, porém esse é um recurso que vai te indicar sobre o perigo de abrir alguma das portas e você com isso causar um acidente porque tem algum veículo próximo transitando, né? Ainda temos também aqui o reboque em neutro, então ele vai permanecer automaticamente em neutro quando o carro for desligado, e aí
é um modo que permite que as 4 rodas encostem no solo quando o veículo for rebocado. Aqui é um item que eu particularmente acho que deveria estar em um comando físico e não aqui em meio a tantas outras coisas na tela, que é o controlador de velocidade em descidas. Então, quando esse recurso está ativado, te permite soltar, né, o pedal do freio, e aí o carro controla automaticamente a velocidade. Também temos aqui o alerta de colisão traseira. Então, se algum veículo se aproxima de você muito rapidamente, o carro detecta isso e avisa sobre um risco em potencial de colisão traseira. E olha só, você também pode ativar ou desativar aqui o controle de tração. Olha só, quando o rádio está ativo, ele também dá aqui um gráfico, né, emulando aí uma sintonização de rádio. E agora, depois que a gente já viu aí os itens de segurança do veículo, vamos passar para as configurações da carroceria. Esse menu é subdividido em luzes, travas, portas e janelas e mais. Aqui temos a possibilidade do ajuste de brilho de tela automático, que vai acompanhar aqui o posicionamento que você escolher no seletor dos faróis. E você também pode fazer o ajuste do brilho da tela de acordo com o que você desejar. O que eu não gostei é que aqui você não tem assim um ajuste rápido, né? Você tem que apertar e segurar. Aqui no caso ele vai afetar não só o brilho da tela do sistema multimídia, como também o brilho aqui do quadro de instrumentos. E também vai afetar aqui a iluminação ambiente, também estes botões, tanto aqui no painel quanto também no console. Eu vou agora demonstrar aqui a variação entre o nível 1 do ajuste de brilho e agora até o nível 30. Vejam que ele vai clareando aí aos poucos. Agora eu vou mostrar como é aqui. Tá no nível 30. Agora vou baixar aqui até o nível 1. O sistema multimídia também tem a função chamada Siga-me até em casa, que na verdade nada mais é do que uma tradução para Follow Me Home. Então esse aqui é o temporizador dos faróis. Depois do veículo ser desligado, eles vão permanecer acesos por algum tempo, entre 0 segundos, que no caso você desliga o carro, ele já apaga os faróis, ele pode ficar aceso por até 2 minutos. E aqui você também pode ajustar o funcionamento das luzes de boas-vindas, que incluem as luzes internas e externas, assim que você destrava o carro. Então você pode deixar as luzes acesas por 15 segundos, 30 segundos ou desligado. Aqui você ajusta se a iluminação interna vai ficar acesa depois do desligamento do veículo. Então você pode deixar a luz interna acesa por 5 minutos, 10 minutos ou até 15 minutos. Além disso, você tem também aqui o assistente de luz de neblina. O interessante é que neste caso as luzes dianteiras de neblina se acendem automaticamente nessa situação de manobra, né? Então realmente é um item aí para poder auxiliar na condução. Agora no menu de travas você estabelece se vai ocorrer o travamento automático das portas quando o carro atingir 15 km por hora. Temos também o travamento ou destravamento inteligente, que na verdade vai detectar a presença da chave. Então, quando você pega a chave e se afasta do carro,
ele já vai entender que vai precisar ser travado automaticamente. E aí quando você chega perto, aí você também tem o destravamento ocorrendo de forma automática. Se você quiser, também pode desativar este recurso. Por aqui você habilita o destravamento por um toque, né? Então todas as portas podem ser destravadas neste caso. Se você desabilitar, só a porta do motorista vai poder ser destravada remotamente. E aqui nós também temos o destravamento automático, que acontece assim que o carro é desligado. Agora vamos aqui para a parte das portas e janelas. Temos aqui um temporizador do desembaçador dianteiro, que pode funcionar por 5 ou 10 minutos. Olha que interessante, você pode ajustar o ângulo de abertura do porta-malas, se ele vai poder abrir totalmente. Então aqui você pode regular se ele vai abrir 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% ou totalmente. E aqui você também escolhe se vai acontecer o rebatimento elétrico dos retrovisores quando o carro for travado. Então aqui nós também temos o chamado controle remoto de janelas. Então isso habilita ou desabilita a função de abrir as janelas ao apertar e segurar o botão de destravamento das portas na chave e fechar as janelas quando você aperta o botão de travamento das portas. O teto solar também pode ser aberto ou fechado através do comando remoto na chave. Também temos a função dos limpadores de para-brisa atuarem automaticamente através do sensor de chuva. Temos também esse curioso sensor de fechamento da janela. Então, quando você desligar o veículo, caso haja a detecção de chuva, as janelas e o teto solar já fecham automaticamente. E aqui você também pode habilitar a abertura ou o fechamento da tampa do porta-malas através de um gesto do pé sob o para-choque traseiro. Você tem que ter uma ginga, mas é um recurso que está disponível sim aqui no carro. Agora vamos aqui para o menu mais. Então você pode escolher o que é que este botãozinho aqui representado por este asterisco vai fazer. Então aqui ele pode fazer três coisas: ou alterar a fonte de mídia. Então você aperta aqui e seleciona, né? Você vai haver aí a reprodução do áudio de USB, o áudio de rádio FM. Por aqui também é possível ligar e desligar o áudio, ou então chegar no menu de segurança do veículo. Você pode ativar ou desativar o carregador de celular por indução aqui no console, e também pode ativar ou desativar o sensor de pressão ativo. Então, nesse caso, como a gente verifica aqui pelo menu de informações, o carro vai ajustar estes parâmetros de pressão dos pneus durante a condução. Olha só, ele dá até aqui uma instrução que o carro tem que ser mantido estacionado por pelo menos 17 minutos antes da condução. Específico, né? Aqui nós também vemos o menu de gerenciamento de dispositivo. Então você pode por aqui desativar ou ativar o Bluetooth, verificar todos os dispositivos que já foram conectados. Você pode editar o nome do dispositivo dessa central multimídia, mais especificamente, né, que por padrão vem aqui o nome Ford Territory. E você também pode adicionar novo. Então aqui, olha só, ele diz que 5 dispositivos já estão emparelhados. Então aqui vai ser necessário excluir para adicionar um novo. E aqui, olha só, você também tem estes ícones que te permitem ir direto para o Apple CarPlay ou Android Auto, para chamadas telefônicas por Bluetooth, né, para mídia de Bluetooth. Você também pode favoritar e retirar aparelhos que estejam pareados.
Além disso, você também tem aqui ícones para ter acesso rápido ao Apple CarPlay ou então ao Android Auto. Se ele estiver indisponível, essa mensagem é exibida. Agora a gente vai clicar aqui neste menu que é o de configurações de áudio. Então você tem o volume ajustável conforme a velocidade, que pode ser ativado ou desativado, a função de realce da intensidade, né, o que algumas montadoras chamam de loudness, e aqui você ajusta os graves, os médios, os agudos nessa escala que vai de -8 até +8. E aqui você tem o balanço ou fader. Ele dá uma escala aqui bem simples, né? Mas aqui você pode direcionar o som mais para o motorista, para alguns dos passageiros, ou então deixar o som aqui centralizado. Perceberam essa barra aqui na lateral? Então você pode arrastar ela para poder ver aqui os atalhos, né, que no caso são Bluetooth. Olha só, o Hill Descent Control, ele tem como atalho aqui, inclusive quando você ativa ele, vai acender aqui uma luz espia. E você também pode ajustar por aqui a claridade da tela de forma rápida, o volume de mídia, e também pode alterar por aqui o modo de condução, bem interessante. Continuando aqui, nós temos o menu de configurações. Então, gerenciamento de dispositivo já foi falado, vamos retornar aqui para ver as informações de unidade. Então, temos as informações da versão do sistema multimídia e por aqui você pode fazer a atualização do software, que aí no caso ele demanda que você tenha um dispositivo USB com os dados atualizados. Aqui você tem o manual do proprietário relacionado às informações e ao entretenimento, né, que estão aqui nas duas telas do painel. Então, por aqui, cada um dos itens te dá aqui um texto, né, e também aqui algumas imagens para te orientar sobre como alguns dos sistemas são exibidos. É como se fosse realmente um manual do proprietário físico, porém ele tem aqui informações para te orientar e é bem mais fácil. Também temos esse menu outras configurações. Então aqui é meio redundante, né, com o quadro de instrumentos. Então, unidade de distância, unidade de temperatura, unidade de pressão, unidade de consumo médio de combustível. E aqui você pode redefinir a configuração para os padrão. E não foi bem traduzido isso aqui, de fábrica. Enfim, vamos lá para volumes e bips. Então aqui o volume de áudio, né, que é a mesma coisa que você ajustar no volante ou aqui no console central, volume de toque, volume do telefone, volume de mensagem de interrupção. Aqui os bips, né, então você pode desativar, né, cada vez que a gente, né, toca na tela, você pode desativar esses bips do botão. Aqui você seleciona o idioma. Assim como o quadro de instrumentos, aqui na central multimídia você tem o inglês, o espanhol e o português. E aqui as configurações de relógio. Então aqui você escolhe se a exibição vai acontecer no formato de 12 horas ou de 24 horas. Curiosamente, quando alterei aqui para o padrão de 12 horas aqui na central multimídia, o quadro de instrumentos continuou aqui com o padrão das 24 horas. Ao tocar aqui no ícone de telefone, caso ele não esteja conectado, você só vai ter acesso aqui ao menu do gerenciamento dos dispositivos já conectados. Mas você também pode verificar por aqui o teclado para fazer chamadas, tudo que esteve registrado aí nas mensagens de texto, a lista de contatos, chamadas recentes e configuração do telefone também. Aliás, aqui no aspecto de som é importante destacar que são 8 alto-falantes ao todo e que inclusive tem uma qualidade sonora boa. Mesmo em alto volume, você praticamente não nota distorção de áudio.
Além disso, você pode ajustar a qualquer momento o ar-condicionado. Vejam que aqui você já pode fazer alguns dos ajustes de ventilação, de temperatura. E aí, quando você toca aqui, você tem acesso ao menu completo. O território tem duas zonas de temperatura. Você pode ajustar entre 16 graus Celsius até, olha só, 30 graus Celsius, de meio em meio grau. Por aqui você desliga o ar-condicionado por completo, pode ativar a captação de ar externo ou a recirculação de ar. Quando o aparelho está ativo, você também pode desligar o compressor de ar. Você também pode ativar o modo máximo de funcionamento do ar-condicionado, então a temperatura dos dois lados fica a mínima possível e a ventilação fica no 7, né, que é a máxima ventilação possível. Inclusive aqui você pode alterar a velocidade do vento. Aqui você escolhe se a ventilação vai ser direcionada apenas para o painel, como está agora, ou então para o painel e para os pés, ou então só para os pés nesse caso aqui. Além disso, você pode estabelecer aqui o modo automático de funcionamento. Você pode por aqui, olha só, sincronizar a temperatura do passageiro dianteiro com a temperatura escolhida pelo motorista. Você liga por aqui o desembaçador dianteiro, inclusive com as opções de ligar no máximo ou ligar de forma mais conservadora. E aqui você aciona o desembaçador traseiro. Além disso, você pode ativar ou desativar o resfriamento dos bancos dianteiros em 3 níveis. Aqui você sente principalmente tanto na região lombar, né, assim, na parte mais baixa das costas, como também na região do assento. A iluminação ambiente dos botões da cabine tem essa uniformidade visual com esse azul ciano. Então vejam aqui a iluminação dos forros de porta dianteiros, os botões aqui de retrovisores, travas, vidros e inclusive mais abaixo botão para acionamento da tampa do porta-malas. Aqui a gente também vê a iluminação do painel neste mesmo tom ciano. O volante também conta com estes botões iluminados aqui na mesma tonalidade, vejam aqui. Além disso, a gente também tem a iluminação nestes botões sensíveis ao toque. Vindo aqui para o console, a gente também confere a iluminação aqui no rotor da transmissão. Também aqui nestes botões, é bem interessante, inclusive as entradas USB aqui na parte inferior do console também são iluminadas. E além dos forros de porta dianteiros, também contamos aqui com a iluminação nos forros traseiros, inclusive aqui nos botões dos vidros. E também é importante destacar aqui a iluminação nos botões referentes ao acendimento das iluminações dianteiras de leitura e também para os botões de acionamento do teto solar elétrico e também da persiana elétrica. Essa aqui é a exibição do Android Auto espelhado na tela do sistema multimídia do Territory. Vejam que ele tem essa característica, né, de ser bem widescreen, né? Até porque são 12,3 polegadas de tela. E a conexão está sendo feita aqui sem o fio. Para acessar o Android Auto, basta você clicar neste ícone. Aqui ele divide a tela entre o aplicativo de GPS e o aplicativo de música que estiverem programados aí para serem os itens padrão. Nós também temos aqui alguns ícones de atalho para, por exemplo, Spotify, Google Maps. E aqui você tem acesso aos menus, então você consegue utilizar alguns aplicativos aqui
pela tela do sistema multimídia, e se precisar retornar ao sistema do carro, basta apertar este ícone Ford. Além disso, você também tem este ícone de atalho para o menu das câmeras em torno do veículo. Você pode verificar a visualização em 2 dimensões ou em 3D. Então, nesse modo de 2 dimensões, você tem a imagem que é formada pelas 4 câmeras que estão no carro, uma na grade dianteira, outras 2 aqui nas laterais, uma abaixo de cada espelho retrovisor e mais uma aqui na tampa do porta-malas, e aqui a imagem da câmera em destaque, que pode ser a câmera de ré ou ainda também a câmera dianteira. E olha só, quando você dá seta para a esquerda, para a direita, ele vai aqui dar prioridade para a imagem em 3 dimensões. Percebam que quando eu esterço o volante, tanto aqui as linhas de guia na visão em 360 graus, quanto também aqui na câmera de ré, também são alternadas. Então, olha só, quando a câmera frontal está ativada, as linhas de guia também vão variar conforme o esterço do volante. É interessante que quando você toca aqui na imagem gerada em 360 graus, você pode, olha só, alternar entre as visualizações. E você também tem a opção de ver o carro em 3D, você pode rotacionar essa imagem com o dedo. Olha só que interessante, quando você esterça o volante, os pneus, as rodas virtuais também acompanham esse movimento. Olha que legal. E além disso, você também tem aqui essas opções de visualização. Então é um recurso muito prático para você poder verificar o que se passa em torno do veículo. Um detalhe interessante é que você também pode ajustar qual vai ser a transparência da carroceria. Quando você gera a imagem em 3D, você também pode visualizar tendo menos prioridade para o carro em si. Temos aqui as configurações possíveis para o conjunto de câmeras. Então, em relação ao ajuste do ângulo de visão em curva, você pode escolher se é a traseira ou a dianteira. Você pode estabelecer também a transparência da carroceria, então você pode verificar a câmera em 3D, olha só, com o carro transparente. Isso é interessante. E além disso, você também tem a possibilidade da câmera de ré continuar em exibição alguns segundos depois da posição do câmbio ter sido alterada. Você também pode fazer com que o acionamento de uma seta, por exemplo, já dê aí a visão das câmeras em torno do veículo, e aqui também o panorama de reentrada mediante a redução da velocidade. E outro detalhe interessante, se você quiser ver a câmera dianteira ou de ré em maior dimensão, basta que você aperte aqui, e para retornar, só tocar na tela. Outro recurso que está disponível é a entrada em uma vaga de estacionamento. Então você engata o drive e vai dirigir. Quando você dirige, olha só, ele já encontrou a vaga. Parei, agora eu vou iniciar. Liberei os freios e o volante. Ele vai andar um pouquinho mais para frente. Vejam que ele acionou a seta. Olha só. Ele vai andar para frente até aqui, até essa linha vermelha. Agora ele engatou a ré automaticamente. Olha só. Girou, esterçou o volante. Está entrando na vaga. Olha só. Agora ele vai ajeitar. Vai colocar para frente. E agora ele vai
engatar a ré. E agora ele está entrando na vaga de ré. Olha aí. O estacionamento foi concluído. Vamos ver se o estacionamento ficou bom mesmo. Eu vou desligar o carro. Descer. Olha só, as margens estão muito boas. O carro parou aqui também bem seguro, bem longe da calçada. Olha só. Vamos ver outra margem. Tá boa também, viu? E outro auxílio que está disponível aqui no Territory é a saída do estacionamento.